estrutura de repetição, funções e classes. Vamos começar aqui só relembrando o que é uma estrutura de decisão, também chamado controle de fluxo. Por que controle de fluxo? Ora, se você vem seguindo uma série de instruções e de repente você tem que fazer um teste, você pode pular, digamos assim, para uma instrução ou outra, dependendo do valor da variável. Então, por exemplo, aqui, ó, se A for igual a 1, você vai imprimir OP1, opção 1. Mas se o A for igual a 2, você imprime opção 2. Se não, você imprime outra, tá? Como é que funcionam essas instruções do se? Por exemplo, o x aqui recebe o valor igual a 5. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Se o x é maior que 0 e o x é menor que 12, ou seja, se ele estiver entre 0 e 12, ou se ele for igual a 5, né? Ou seja, se ele estiver entre 0 e 12, significa o quê? Que ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 11. Ou, se ele for igual a 5, ele vai escrever assim, ó, x é menor que uma dúzia, né? É claro, né? O x é menor que uma dúzia. Qualquer número entre abaixo de 12 vai ser menor que uma dúzia já que é 12, né? A gente poderia reduzir isso aqui para assim também, ó. Se x menor que 12, x maior que 0, aí tem esses dois pontinhos aqui, você dá um enter, aí você move o cursor para cá, tá? Você tem que dar um tabzinho aqui. Se você esquecer de colocar esse tab, vai dar erro. Aí você coloca aí, print x é menor que uma dúzia. Pronto, tranquilo. Lembrando que esse print que está escrito dessa forma aí seria no Python 2.7, certo? Só que no Python 3, que é o que a gente está trabalhando, a gente coloca print e coloca a mensagem entre parênteses, tá bom? Um outro teste aí interessante, ó. Se x in, aí, ou seja, ele vai testar se o x está dentro dessa lista. Se o x assumir qualquer um desses valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai escrever print, x pertence à lista. Se não, se, aí ele vai testar. Se o x for igual a 5, menor ou igual a 10, se ele for igual a 5, ou menor ou igual a 10, ou maior que 0, ou menor que 1000, aí ele vai dizer o seguinte, x não está neste intervalo. Se não, print. Nenhuma das condições acima são verdadeiras. Tá? Então, esse aqui eu estou só mostrando a vocês que são modelos, tá? Exemplos de instruções com si. O x igual a 5, ele faz um teste, imprime. Se faz outro teste, imprime. Aí agora ele está testando se o se está dentro de um intervalo. Se estiver dentro desse intervalo, ele imprime. Se não, ele faz um teste aqui, tá? E aí ele faz, se esse teste não for válido, ele vai testar novamente o else, né? Se isso aqui for falso, ele vem para cá. Se isso aqui for falso, ele vem para cá, tá? Aí ele vai, que é a última opção. Nenhuma das condições acima são verdadeiras. Aí ele pede o seguinte, ó. Crie um programa em Python para receber do usuário os três coeficientes A, B e C de uma equação de segundo grau e exibir as duas raízes, mesmo se elas forem complexas. Especifique se elas são iguais, diferentes e se são reais ou complexas, tá? Pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu vou resolver esse programinha, só que eu vou colocar só para ele resolver uma equação de segundo grau, né? Pode acontecer das raízes não serem, aliás, as raízes serem complexas, tá? Aí essa parte das raízes serem complexas eu vou deixar como exercício para vocês quebrarem a cabeça, tá? Para resolver esse problema, a gente vai usar a função input. Por quê? Porque a gente precisa ler os coeficientes da minha equação de segundo grau do usuário. E aí eu vou trabalhar com esses coeficientes para calcular as raízes da equação de segundo grau, né? Então vamos lá calcular isso aí, como é que a gente faz? Eu vou abrir aqui o Colab, tá? E vou compartilhar na tela aqui. Fiz uma guardação enquanto eu abro aqui.
Pronto, pessoal, voltei, tá? É porque, por algum motivo, o meu browser travou aqui e fechou tudo, tá? Eu vou abrir aqui o Colab, tá? Tem um barulhinho de fundo aqui estranho. Tem algum de vocês com o microfone ligado? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Não, tá ouvindo, professor. Estamos ouvindo. Tava um barulhinho de fundo aqui estranho, né? Tá ok, né? Vou recomeçar aqui, tá? Vou abrir o Colab. Infelizmente, travou. Então, pronto. Estamos aqui com o Colab aberto, tá? Ele pediu para a gente resolver um probleminha onde a gente calcularia, né, as raízes de uma equação do segundo grau. Então, como é que eu faço? Eu preciso solicitar do usuário 3 valores, que são os coeficientes A, o B e o C, né? Porque a equação do segundo grau, ela tem o seguinte formato, né? Ela vai ser ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Não é assim que a gente resolve a equação do segundo grau? Tá? Então, eu vou resolver essa equação. Aí, como é que eu faço? Eu vou precisar dos valores de A. Então, eu vou botar int, vou colocar aqui input, digite A. Por que eu coloco int para converter para inteiro? Tá? Então, eu vou tentar usar aqui uma equação do segundo grau com coeficientes inteiros, mas eles podem ter coeficientes flutuantes, ponto flutuante. Então, pronto, eu vou solicitar do usuário esses 3 valores. Eu preciso resolver a equação. Para resolver a equação, eu tenho o valor de x1. x1 é igual a quanto? Eu tenho um delta, né? O delta seria igual a quanto? Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? x1 vai ser o quê? Menos b mais, aí eu tenho que calcular a raiz quadrada de quanto? De delta, né? Não. Só que aí eu tenho que importar, ó. Import math. Tá? Para eu poder usar a minha função sqrt. Pessoal, vocês lembram que teve uma aula que eu fiz em Python, o procedimento para a gente importar uma função matemática. Qual foi a função que eu usei? Foi só math mesmo que eu coloquei? Import math? Não coloquei nada mais. Você importou a incógnita não, né? A constante π de 3,14, alguma coisa. Pronto. Beleza, eu importei o π, eu lembro bem. Mas para importar, basta colocar import math, tá? Aí vamos lá. Como é que eu faço para utilizar a função raiz quadrada em Python? Vocês sabem? Alguém sabe? É só usar sqrt? Será? Você tem que usar, pessoal, do mesmo jeito que a gente utilizava lá quando a gente calculou o π, a gente usou o π, a gente tem que fazer assim, ó, math.sqrt delta. É menos b mais raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Tá? Não é assim que a gente faz? E o x2 é a segunda raiz. Tá? A segunda raiz vai ficar como? x2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho aqui as raízes, né? Ó. A primeira raiz da equação Aí eu vou colocar aqui, ó, x1. E vou escrever aqui a segunda raiz da equação. A segunda raiz da equação é x2. Vamos ver se dá certo. Bem simples, tá? Vamos ver se tem algum erro aí. Não é para ter nenhum, não, tá? Ele está compilando. Digite A. Então, vamos colocar 1. O B, menos 5. O C, 6. Então, é x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, a primeira raiz da equação é 3, a segunda raiz da equação é 2, tá? Professor, por que esse A ficou perto do 1, B ficou perto do menos 5, o C perto do 6? Porque eu não coloquei um espaçozinho aqui, ó. Bastava colocar um espaçozinho aqui. Você colocar um igual, ó, para ficar mais bonito ainda.
certo? Tá bom? Então, se eu executar de novo, ó, aí agora a gente pode colocar outros valores aí. Vamos ver se dá certo isso aí. Deu erro, tá? Porque provavelmente, quando ele foi calcular a raiz quadrada aqui, deu o delta, aí ficaria quanto? Ó? B ao quadrado é 25, né? Aí 4 vezes A vezes C vai ser 4 vezes 2, 8, 27, 56. Então ficaria 25 menos 56, que aí daria menos 31, né? Então a raiz de delta vai ser a raiz de um número negativo. Então, são raízes complexas, tá? Então, como é que a gente faria para saber se as raízes são complexas ou não? A gente poderia fazer um teste, ó. Como? Eu colocaria aqui um se, ó. Se delta for menor que zero, eu não vou resolver a questão, mas eu vou dizer o seguinte: as raízes são complexas. Eu vou escrever um trecho, um print, uma mensagem que eu digo que as raízes são complexas. Ó. As raízes são complexas. São complexas. X1 aí. Vamos lá. Executar aqui. Aí eu vou botar, ó, menos 5, menos 7, menos 4. As raízes são complexas. Ele mostrou aqui. Aí ele tenta calcular mesmo assim, tá? Ou seja, ele só era para entrar nesse loop aqui se o delta for maior que zero, né? Aí eu posso colocar aqui, ó. Se delta for maior que zero, aí ele executa tudo isso. Só que aí, quando eu faço isso, eu tenho que mover o x1 para cá, ó. Questão da erro. Tá? Então, eu executo aqui, ó. Aí vamos lá, eu vou colocar aqui qualquer número, tá? Aí vai dar complexo. Pronto, raízes são complexas e ele não apresenta nenhum erro, o programa. Eu vou executar de novo e vou colocar números que não são complexos. Tá? Então, tá aí, ó. A primeira raiz da equação é 3, a segunda raiz da equação é 2. Beleza? Então, uma forma da gente resolver a questão, tá? A gente está fazendo um teste aqui, ó. Se o delta é menor que zero ou se o delta é maior que zero. Beleza? Entenderam? Agora vamos voltar para os slides. Os slides. Cadê meu PowerPoint? Pronto. Pronto. Então é o seguinte, ó. Aí ele pede para você criar um programa em Python. Aliás, agora ele vai mostrar aí para vocês um outro laço, que é diferente de uma estrutura de decisão, porque na estrutura de decisão a gente está fazendo um teste, tá? Então nós, nesse exercício que a gente fez aqui, nós fizemos um testezinho para saber se as raízes são complexas ou não, tá? E se elas não são complexas, ele resolveu o problema. E resolveu, tá? Só que agora a gente vai usar, ao invés de fazer uma estrutura de decisão, a gente vai ter uma estrutura de repetição. Tá certo? E aí, tem várias formas da gente fazer estrutura de repetição. A primeira é essa que eu vou apresentar aqui agora. É o laço while. While em inglês significa enquanto. Ele funciona assim. Enquanto uma condição for verdadeira, ele vai executar as instruções que estão abaixo dela. Quando essa instrução deixar de ser verdadeira, ele para o fluxo do programa. Como é que funciona? Então prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. Ó, while x menor que 10, enquanto x for menor que 10, while x menor que 10, print x, tá? Aí aqui tem x mais igual a 1. Isso aqui significa que x é igual a x mais 1, ou seja, x recebe o valor de x mais 1. Se o x for igual a 10, ele para o programa, tá? Então, primeiro, o x vai valer quanto? Vamos supor que o x inicie com 0. Aí ele vai imprimir. 0 é menor que 10? É menor que 10. Aí ele vai imprimir 0, né? Aí o x agora vai ser qual valor? Vai ser 0 mais 1. X passa a ser 1. Aí ele testa. O x é igual a 10? Não. Então, aí ele volta para cá. Professor, por que ele volta? Porque o while é assim. Ele só sai desse laço aqui quando essa condição aqui for falsa. Quando essa condição for falsa, ele vai sair desse laço e vai vir para cá. Tá? Entenderam, pessoal? Igual um loop, né? Vai funcionar como um looping, tá? Particularmente eu não uso muito o while, não. Eu prefiro usar o para. Não sei porque é gosto pessoal meu mesmo. Talvez seja porque o meu professor ensinou primeiro para mim o para. Aí eu achei melhor e fiquei na cabeça.
Mas o while é exatamente igual ao para, tá? Aí eu estou lá ensinando para vocês primeiro o while. De repente vocês vão gostar mais do while do que do para. Tá? Então, ó, enquanto x for menor que 10, print x. Aí x recebe x mais 1. Se o x for igual a 10, ele para. Aí ele bota aqui, ó. Enquanto não é o fim, fim recebe fim menos 1. Enquanto o verdadeiro, passa. E depois eu posso explicar isso aqui para vocês melhor. Mas vamos se concentrar nesse trecho aqui. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou interromper aqui o compartilhamento do PowerPoint e vou compartilhar aqui o Colab, tá? Aí, o que é que eu vou fazer aqui no Colab? O que é que eu vou fazer aqui no Colab? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalharia com o while, tá? Vocês estão vendo aí o Colab? Dá para ver direitinho? Dá, né? Eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo, não, mas tudo bem. Então, assim, ó. Eu vou dizer que o x recebe 0. Só que agora, o que é que eu vou fazer? Ó? Enquanto x for menor que 10, ele vai imprimir o valor de x. Vocês estão vendo? Ó, quando eu dou 2 pontos aqui, dou um enter, ele nem vem para cá, não. Ó. Ele já vem para cá, tá? Aí eu faço assim, ó. Print x. Beleza? Aí x recebe x mais 1. Aí ele vai fazer um teste. Se x for 10, se x for 10, ele para. Break. Tá? Então, beleza. Então, o x vai ser 10. Ó, vamos ver o que acontece quando eu executar o programa. Ó. Ele imprimiu ó, do 0 até o 9. Por quê? Vamos entender aqui. O x valia 0. Aí ele entra nesse laço. O 0 é menor que 10? É. Então, ele vai imprimir o 0. O x recebe que valor agora? Ele não era 0? Agora ele vai ser 0 mais 1. Ou seja, o x vai valer 1. Então, ele não vai entrar nesse teste aqui. Porque esse teste aqui, ele só para se o x for 10. Aí ele volta. Agora, o x vale quanto? O x nesse momento vale quanto? O x nesse momento vale 1. 1 é menor que 10? É. Então, ele imprime. Aí aparece 1 aqui. Aí o x agora recebe quanto? 1 mais 1, que é 2. Aí ele volta. O 2 é igual a 10? É não. Então ele volta. O 2 é menor que 10? É. Aí ele vai imprimir o 2. Agora o x vai ser quanto? 3. O 3 é igual a 10? É não. Então ele não vai parar, ele vai voltar. O 3 é menor que 10? É. Aí ele vai imprimir quem? 3. O x recebe quanto agora? 4. 4 é menor que 10? É. Aí ele vai imprimir o 4. E aí assim ele vai chegar até no 9. Quando ele chegar no 9, ó, o 9 é menor que 10? É. Aí o x agora recebe 9 mais 1. O x vale quanto agora? 10. Aí, se o x for 10, ele para. Aí ele para. Entenderam? Então, se eu quisesse escrever... Se eu botasse aqui menor ou igual a 10, ele ia escrever de 0 a 10. Tá? Menor ou igual a 10. Menor ou igual assim. Tá? Ele escreve... Ele era para ter escrito até o 10 aqui. Deixa eu botar 11 aqui. Estranho. Uma coisa errada aqui. Ah, tá. É porque ele para aqui se o x for 10, né? Então, eu vou pedir para ele escrever até 10. Aí ele só vai parar se o x for igual a 11, tá? Então, agora ele vai escrever até 10. Beleza? Professor, posso tirar isso aqui? Pode, não tem problema nenhum, não. Vai funcionar? Vai. Tá? Professor, Diga. no lugar desse if aí, que se no caso o senhor apagou, se coloca isso, você colocou igual a 11, né? Que o igual, ele iguala uma função. Ele dá ele testa se a variável é igual a 11. Isso. Se eu colocasse menor ou igual a 10, também daria certo ou não? Ao invés de mudar lá em cima no while... Ele ia parar no primeiro loop. Quer ver, ó? Se eu botasse aqui, ó, menor ou igual a 10, ele ia parar no 0. Ele escreveu o 0 e ia parar, ó. Pronto, ó. Ele escreve o 0 e para. Por quê? Porque o x é 0. Aí ele escreve. X recebe x mais 1. Então, x agora é 1. Aí ele testa. 1 é menor ou igual a 10? É, aí ele para. Entendeu? Entendeu? Se eu colocar o menor igual. Então, quando eu coloco igual, não. Aí ele executa 10 vezes. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu quiser escrever todos os números, o x vai começar com 1, e eu quero escrever todos os números ímpares até 1000. Aí eu boto x recebe x mais 2. Não vou botar esse para aqui, não, tá? Vou executar isso aqui, ó. Então aí todos os números ímpares de 1 até 1000. Tá? De 1 até 1000. Pronto. Tá? Todos esses números aí são ímpares. Professor, se eu quiser somar todos esses números aí, como é que eu faço?
Olha só que legal. Aí é um exercício interessante. Eu quero somar todos os números ímpares até 1000. Eu boto assim, ó, soma é igual a 0. Aí, ó, à medida que eu for entrando no looping, o que eu faço? Soma, recebe soma, mais x, tá? Tá certo? Aí, no final, eu vou escrever a soma. E eu não vou ficar imprimindo os valores, não. Só quero saber a soma. Então, eu vou tirar esse print x. Vou executar aqui, ó. Ele vai fazer a soma. Então, a soma de todos os números ímpares até 1000 dá 251 mil, tá? Até 1 milhão. Aí dá esse valor aí. Aí, ó, 1, 2, 3. Quantos aqui tem? 1000, milhão, bilhão. Tá certo isso? 1000, milhão. Até 1 bilhão. Com todos os números ímpares até 1 bilhão, vai dar uma quantidade absurda. Ó. Tanto é que ele demora muito para executar. Por quê? Porque é uma soma violentamente grande, né? Eu estou somando bilhões. Estou somando aí, sei lá, 500 milhões de números, né? Então, o servidor sofre um pouquinho. Se você tentar no celular de vocês, também vai sofrer, tá? Ele demora para fazer essa conta, mas ele vai fazer. E vai somar e vai dar uma resposta grande, tá? Não sei por que não respondeu ainda. Acho que o número realmente está muito grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1000, milhão. Eu vou até parar. Porque o número já estava muito grande, tá? Vamos colocar até 5 milhões, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soma de todos os números ímpares até 5 milhões. Dá esse número aí, absurdo, né? Se eu colocar mais um zero, 50 milhões. Acho que ele calcula rápido. Daí já demora para calcular. Mas deu a resposta. 50 milhões. Até 500 milhões. Vai demorar muito mais. Vai demorar 10 vezes mais. Tá? Para calcular. Se eu colocar mais um zero, vai demorar 100 vezes mais. Aí, pronto. Se você colocar aqui mais 6 zeros, né? Aí você vai multiplicando, vai demorar 1 milhão de tempo. Né? Então, vai precisar de processamento paralelo e tal. Você não vai... Porque isso aqui ele está executando em um único processador. Tá? Que com certeza está sendo super requisitado. Não sei se dá para a gente acompanhar aqui. Não dá para a gente acompanhar aqui, não. A execução, mas... Aí, ó, vocês estão vendo o tempo que demora para ele calcular, né? Enfim, não me interessa isso aí. Só quero que vocês entendam como é que funciona o while. Eu vou voltar aqui para o slide, tá? Então, eu prefiro ficar alternando os slides para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo, tá? Então, pronto. Entendido o while, ele pede aqui para a gente fazer um exercício. Vai já aparecer aí para vocês. O exercício é o seguinte, ó. Criar um programa em Python para preencher uma lista de 10 elementos. Até aí, tranquilo, né? Após o preenchimento dos 10 elementos, imprimir. Tá? Lembre-se que o append é um método de lista. Portanto, lista.append, número. Não se esqueça de inicializar a lista vazia. Então, se você vai preencher uma lista de 10 elementos, pessoal, como é que a gente faria isso? Como é que a gente faria para armazenar elementos numa lista? Eu vou mostrar para vocês. Então, vou voltar aqui para o Colab, tá? Eu vou mostrar a vocês como é que a gente faria para calcular, para inserir 10 elementos em uma lista, tá? 10 elementos em uma lista. Então, vamos lá. Eu vou ter que solicitar do usuário 10 elementos, tá bom? 10 elementos. Então... Como é que eu faço? Se são 10 elementos, vocês estão vendo o meu Colab aí, tá, né? Aqui sim. Então, eu vou variar, enquanto, ó, o X são 10 elementos. Então, o X vai ser igual a 10, porque eu vou entrar nesse laço 10 vezes. Então, eu precisaria fazer isso, tá? Eu precisava fazer o seguinte, ó. O X vai começar com 0, e eu vou fazer assim, ó. Enquanto o X for menor ou igual a 10... Menor que 10, porque como ele vai começar no 0, ele vai até o 9, né? Então, fica de 0 a 9 são 10 valores. Então, enquanto x for menor que 10, x vai receber logo x mais 1. Mas o que é que acontece? Eu estou fazendo isso aqui apenas para eu entrar nesse laço 10 vezes, só que eu vou solicitar do usuário um valor. Então, valor é igual int, aí eu vou solicitar do usuário, ó, input, digite um valor. Professor, por que você está fazendo dessa forma? Para eu não ter que escrever
10 vezes essa frase. Digite um valor, digite um valor. Não, eu só escrevi uma vez. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma lista com 0, tá? Ela não vai ter nada, a minha lista, vazia. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou botar dentro da minha lista um determinado número. Que número vai ser esse? Vou botar ó, lista.append. O que é append? É como se ela adicionasse um valor nessa lista. Valor. Tá? Pronto. O que é que está acontecendo aqui? O x é 0. A minha lista está vazia. O 0 é menor que 10? É. Então ele entra. O x agora recebe 1. Aí vai acontecer. Digite um valor. O cara vai digitar um valor, vai armazenar nessa variável valor, e eu vou adicionar ela na lista. Aí volto. O x agora vale quanto? 1. 1 é menor que 10? É. O x agora recebe 2. O valor vai aparecer novamente essa mensagem para o usuário para ele digitar novamente um valor. Aí agora ele vai adicionar esse novo valor na lista. Tá? No final, eu vou ter que acrescentar 10 valores na minha lista. Aí eu quero imprimir a minha lista. Ó, como é que eu faço para imprimir a minha lista? Print lista. Tá? Vamos lá, vamos ver se está tudo certo. Digite um valor. Então eu vou digitar aqui 10 valores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tá aí, ó. Eu digitei 10 valores e ele acrescentou na minha lista. Vocês entenderam, pessoal, o que eu fiz? Se eu fosse trabalhar com 1000 valores, já pensou ter que pedir para o usuário digitar 1000 vezes essa... Você, como programador, tem que escrever esse input aqui 1000 vezes? Não faz o menor sentido, tá entendendo? Então, você coloca isso dentro de um loop. Entendeu? Entenderam, pessoal, a questão? Ela é bem simples, tá? Aí eu poderia incrementar. Ah, mas eu quero fazer a soma dos valores que estão armazenados na lista. Aí você pode fazer o seguinte, ó. A lista não já existe? Eu quero somar os valores armazenados nessa lista. Eu posso usar um para, que eu comecei a explicar na aula passada. Então, ó, para i in. Quem é o i? O i é uma variável independente. O i vai percorrer todos os valores que estão armazenados na minha lista. Aí o que eu faço? Ó, para i em lista, ou seja, ele vai percorrer todos os valores. 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Aí o que é que eu vou fazer? A soma dos elementos, eu vou colocar aqui, ó. Soma igual a 0. O que é que ele vai fazer? Soma, recebe, soma. Como é que eu vou pegar um valor dessa lista? Vocês têm noção? Eu faço lista, índice, i. Eu vou pegar um índice dessa lista. Pronto. Então, no final, eu vou ter somado todos os elementos da minha lista, vai estar armazenado aqui nessa palavra soma. Como é que eu faço para imprimir a soma? Eu saio do para e coloco aqui, ó. Print soma. Vamos ver se dá certo. Então, vou executar, vou digitar de 1 a 10, e no final ele vai fazer a soma. Deu um erro aí, tá? Ele está dizendo assim, ó, lista fora do range. Eu acho que você não colocou o soma antes, não, doutor? Não é não, professor? Coloquei. O soma está aqui, ó. Soma recebe 0. Para ir em lista, soma recebe 0, mais lista, índice i. Tá? Aí, list index fora do range. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vamos lá. Tem uma coisa errada, claro, né? Tentar só descobrir como é que eu faço para acessar um elemento de uma lista. Alguém lembra, pessoal? Como é que a gente faz para armazenar um elemento de uma lista? Em Python? Eu já expliquei isso a vocês antes. Alguém lembra? Não, né? Claro. Então, vamos lá. Vamos tentar ver aqui como é que eu faço para acessar esses valores aí. Soma, recebe, lista, índice. Estranho. Deixa eu vamos fazer um teste aqui. Eu vou apagar isso aqui por enquanto. Vou deixar do jeito que tá. Eu vou botar só o seguinte, ó. Vou botar aqui para ele escrever a lista. Aí ele vai me mostrar toda a minha lista. Para eu acessar o primeiro elemento dela, eu vou botar lista, índice 0. É 1, tá certo. Lista, índice 1 é quem?
Lista índice 1. Ei, professor, Pois. Diga. não seria porque você pegou a variável i, não teria que atribuir alguma coisa a ela logo, não? Deixa eu começar ela com 0, né? Para ver. Vamos ver se dá certo assim. Eu acho que é isso. Pode ser esse problema. Vou digitar aqui 10 valores. Ah, porque eu digitei um literal. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Novo. Esses erros acontecem e é natural que a gente passe por isso, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu erro também, ó. Lista index out of range. Estranho, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso percorrer a minha lista, tá? Eu posso fazer assim, eu posso tentar pegar o tamanho da minha lista. Eu vou botar uma variável aqui, ó, tamanho. Vai receber lista ponto count. Ou seja, tamanho vai ter o tamanho da minha lista, né? Aí o range, ó, aí o meu i ele vai variar no seguinte range. De quanto até quanto? De 0 até o tamanho da lista, tá? Acho que agora funciona. Ei, professor, sabe o que era também? É porque, no caso, a lista, né, o i, ele vai assumir os valores que tem dentro da lista. Vai assumir 1, 2, 3, 4, 5 até 10. E a lista não tem um índice 10, entendeu? Exatamente, acho que esse é o problema. Esse é o problema, tem razão. É estranho. Deixa eu ver aqui o que é tamanho. Se ele está conseguindo pegar o valor, o tamanho da lista. Ah, não está conseguindo pegar o tamanho da lista. Vamos tentar resolver daquele jeito que a gente estava fazendo antes mesmo. Vou esquecer isso aqui. É que ele está percorrendo os elementos da lista. Então, primeiro o i vai valer quanto? Vai valer 1, depois 2, depois 3. Eu posso Zero, simplesmente, primeiro i, né? fazer isso aqui, ó. Soma mais i. Só isso. Porque o i, ele não está assumindo os valores que estão na lista. Então, primeiro o i vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, 4, até 10. Então, ele vai somar. Soma é igual a 0 mais i. Só que o i vale quanto? 1. Aí depois ele volta. O i agora vai valer quanto? 2. Então, ele vai somar 1 mais 2. Aí depois, 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Agora vai dar certo, quer ver? Ó? Vou digitar todos os valores aqui. De 1 a 10. E agora deve dar certo. Vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, agora deu certo. Ele fez a soma dos elementos da minha lista. Beleza? Lembrando que o que é legal aqui é porque você disse quais são os elementos que estão na sua lista. A gente poderia customizar ainda mais, ó. A gente poderia fazer o seguinte. Eu poderia, enquanto x menor que n, onde n é o tamanho da lista. Aí eu posso pedir para o usuário fazer o seguinte, ó. N é igual tamanho da lista. Para ficar o programa, digamos assim, mais customizável ainda, tá? Ó. Então o cara vai dizer quantos elementos ele quer inserir na lista. Bom, agora eu quero uma lista com 4 elementos só. Então ele vai pedir 4 valores. Então eu vou digitar, ó. 6, 7, 8, 9. Pronto. O que ele fez aqui, ó? Ele me pediu 4 valores, mostrou a lista e fez a soma dos elementos dessa lista. Entenderam? Aí é claro que você pode fazer várias manipulações dentro do Python, tá? Com listas. Você pode, inclusive, pessoal, vocês existem bibliotecas no Python que ela consegue ler uma tabela de uma página da internet. Você lê a tabela e trabalha com esses dados, tá? A gente pode fazer isso tranquilamente. Então, continuando aqui, eu vou voltar para o nosso slide, tá? E já que eu volto de novo aqui pro Colab, tá? Então, vamos lá. Apresentar aqui o
voltar para o PowerPoint. Então, a gente resolveu esse exercício aí. Esse exercício era só... Ele pedia o exercício, que eu passei agora, que eu acabei de resolver, é um programa em Python para preencher uma lista de 10 elementos. Após o preenchimento, imprimir esses elementos. Pronto. E a gente utilizou o append. O que é que o append faz? O append, ele adiciona um elemento no final da lista. Beleza? Bom, agora a gente vai para o laço for, que eu já mostrei, tá? Eu já mostrei para vocês, tá? É o seguinte, ó, funciona como for each, ou seja, para cada. Trabalha com sequências. A gente pode trabalhar com listas, que foi o que a gente acabou de fazer, com vetores, com strings, e ele itera automaticamente, sem necessidade de criar uma variável para interação. Porque lá no while, para a gente iterar, ou seja, para a gente... o que é iterar? Você ir passando de passo a passo. Você ir passando de uma linha para outra linha, tá? Eu preciso ter um controle, ó. X é menor que 10. Para o X ser alterado aqui, eu tenho que ter uma instrução aqui que altera o valor de X. No para, não. Ele faz isso automaticamente, tá? Então, por exemplo, ó, para N em 1, 2, 3, 4, 5, o N, ele primeiro vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4, depois vai ser 5. Eu não preciso manipular o valor de N aqui. Como eu estou usando o para, ele manipula, ele itera, ou seja, ele avança, tá? Digamos assim, automaticamente. Tá? Existem outras formas de você trabalhar com para. Por exemplo, para M in. Aí você tem aqui, ó, teste, de e for. Tá? É tipo assim, para o i variando de 0 até 2, aí você coloca o passo. Tá? Aí você pode fazer isso. Aí você pode iterar, ao invés de 1 em 1, você pode iterar de 2 em 2, de 3 em 3, vai depender do passo que você tiver trabalhando, tá? Nesse caso aqui, ó, ele está fazendo assim, para M in, aí ele faz um teste com o valor de M, tá? Aí ele vai iterar ou seja, você vai iterar o M, sei lá, de 0 até 10, só que você vai fazer um teste com esse M antes, tá? Aí aqui, ó, print M, ele vai imprimir o valor de M e o tamanho de M. Quando eu coloco assim, ó, olha só isso aqui como é legal. For S em range 10, print S elevado a S. Vamos fazer isso aqui para ver como é que funciona. Eu vou mostrar aqui para vocês no Colab como é que isso funciona. Tá? Funciona assim, ó. Deixa ele apresentar aí. Pronto. Eu vou pegar aqui o para, tá? Vou pegar aqui o para e eu vou fazer a seguinte coisa. Para S em range 10, ou seja, o S ele vai variar de 0 até 9. Aí o que você faz? Ó, como é só um comando, eu posso colocar na única linha. S, se eu quiser levar a S, eu boto isso assim, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui embaixo, vou colocar tudo bonitinho. É isso, tá? O que ele vai fazer aqui, ó? Olha só que legal. Ele mostrou 1 elevado a 1, depois 1 elevado a 2, depois 2 elevado a 2, depois 3 elevado a 3, 4 elevado a 4, 5 elevado a 5, 6 elevado a 6, 7 elevado a 7, 8 elevado a 8 e 9 elevado a 9. Tá? Tá? Você pode até testar aqui, ó. 9 elevado a 9. Então, tá certo. Entenderam o que ele fez? Eu podia fazer isso numa única linha ó, também. Aí é certo. Tá certo? É claro, se eu colocar para 100, vai demorar pra caramba, tá? Porque e vai dar um resultado muito grande. Tá certo? Ó, olha aí, ó. Como as progressões geométricas crescem muito rápido, né? Ó. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 9, aí vem 10. O 10 elevado a 10 é isso aqui, ó. Aí vai lá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha só o 20. Aí vai, tá? Começa do zero. É porque ele começa do zero, exatamente, Brandinho. Aí ele vai, pronto, né? Então, vai tendo números cada vez maiores, tá? Certo? Vamos só combinar. Aqui eu coloquei só até 100, né? Imagina colocar isso aqui até 1000. Demora muito, muito, muito. Para vocês verem como vocês podem travar um servidor, ele conseguiu calcular já. Já deu resultado. Provavelmente alguém já tinha calculado isso aqui antes.
E eu acho que talvez ele já tivesse isso armazenado, sei lá. Aí, como ele já tinha a resposta, ele nem executou de novo, tá? Ele simplesmente mostrou a resposta e pronto. Isso pode ser que seja verdadeiro ou não, não dá para saber. E aí, pronto. Quem gosta de estudar números, quem gosta da matemática, esse aqui é um prato cheio, tá? Tá certo? Então, são 1000 números, né? Então, é muita coisa, certo? E eu estou subindo aqui, e ele está demorando pra caramba para voltar. Beleza. Então, pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês outros comandos interessantes que a gente pode trabalhar com o para, tá? E esse conceito que eu vou mostrar aqui para vocês é chamado de compreensão de listas. Como é que funciona isso? Imagine o seguinte código. Tá assim, ó, S é igual x ao quadrado para x em range 10. O que isso aqui significa? O x, ele vai percorrer o range de 1 até 9. Aliás, de 0 até 9. Ele vai calcular primeiro quem? Ele vai calcular primeiro 0 ao quadrado, depois 1 ao quadrado. Né? Ele vai elevar todos os números de 0 a 9 ao quadrado. E vai armazenar isso em S. S vai ser uma lista, ó. No final das contas, se você escrever o S, ó, olha só como é que fica o S. Uma lista, ó. 0 ao quadrado. Tá? Aí ele foi... Na verdade, aqui ele multiplicou por 2, né? Ó. Ele está multiplicando por 2. Se eu elevar ao quadrado, aí fica diferente, tá? E pedir para ele mostrar o valor de S, aí fica, ó. Tá? 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado. Aí eu posso fazer o contrário, eu posso estar elevado ao cubo. Ou seja, eu estou fazendo tudo isso numa única linha, tá? É uma maneira que a gente tem de fazer uma inicialização de uma lista. Eu estou inicializando uma lista aqui de tal modo que ela está me mostrando todos os números no intervalo de 0 a 9 elevado ao cubo, tá? Então, essa lista aqui são todos os números de 0 a 9 elevado ao cubo. Eu posso elevar 10, o número que eu quiser, 17. Tá? Então, eu inicializo uma lista de uma forma mais rápida, tá? Aqui, como os números são maiores, tá certo? Mas eu posso fazer outras coisas. Por exemplo, eu quero... Vocês vão me dizer o que é isso aqui, ó. M é igual a X. Para X, 1. Aí, o que é que eu vou fazer? Um S. Quem é o S? O S, essa é a minha lista, tá? Ou seja, o X, o M vai ser X, de tal modo que o X, ele vai percorrer a minha lista S. Mas ele só vai pegar os números que o resto da divisão dele por 2 é igual a 0. Então, quais são os números que vão estar armazenados nessa minha nova lista M? Só os números que são divisíveis por 2. Quais são? 1024, esse número aqui, esse e esse. Ou seja, ele só vai pegar os números pares, claro, né? Então, como é que vai ficar? Ó? Se eu mandar ele imprimir M, ó, ele só vai pegar os valores pares. Se eu colocar isso aqui igual a 1, ele só vai pegar os números ímpares. Certo? Aí ele vai pegar os números que eu não tinha pegado antes. Entenderam? Mas ele pegou os pares e agora ele pegou os ímpares. Repetindo, o que é que eu estou fazendo aqui? O X, o M é igual a X, só que o X vai ser quem? Ele vai percorrer a lista S. Só que eu coloquei aqui um teste, ó, se X por 102 igual a 0. Ou seja, eu posso transformar tudo isso aqui em várias linhas de código, mas eu estou escrevendo tudo isso numa única linha, para economizar código. Então, eu posso começar a fazer algumas perguntas interessantes para vocês. Né? Eu quero uma lista de todos os números que são divisíveis por 3, de 1 a 1000. Então, pronto, eu quero uma lista dos números que são divisíveis por 3, de 1 a 1000. Então, a gente faz aqui, ó, x para x em range 1000. Aí você vai fazer aqui um teste. Se x por 3 igual a 0. Todos os números são divisíveis por 3 de 1 a 1000. Quais são? Aí tá aqui, ó. Esses são todos os números... tá. Tem que escrever a lista, né? É lista. Então tá aí, ó. Esses são todos os números que são divisíveis por 3 de 1 a 1000. São vários, né? Ó. Tem vários números que são divisíveis por 3. Mas aí eu posso... Lembra daqueles problemas de quinta série, né? A gente resolve uma linha agora.
Quais são os números que são divisíveis por 7? São bem menos, né? Bem menos números. Aí, ó. Ele testa um por um. Tá aí. Todos esses números aí são divisíveis por 7. E quais são os números que são divisíveis por 23? Vamos ver se tem números de... Com certeza tem, só que bem menos, né? Ó, vocês estão vendo aí, ó. Então, pronto. Esses aqui são todos os números de 0 a 1000, cujo resto da divisão por 23 é 0. Ou seja, ele resta 0. São divisões exatas. Aí eu posso fazer o seguinte, posso criar a soma desses números. Então, faço a soma. Como é que a gente faz a soma de uma lista? Vocês lembram? Lista ponto... Deixa eu ver se tem essa função. Não tem sum, né? Não tem. Mas eu quero somar os elementos de uma lista. Alguém lembra? Eu mostrei isso para vocês já. Estão pedindo para eu começar do zero. Não entendi. Deu erro aqui. Alguém pode falar aí qual foi o problema que teve? Alguém teve algum problema, pessoal? Ângelo? Aqui tá de boa, professor. Tinha caído, mas voltou. Beleza. Certo. Então, como é que eu faço para somar os elementos dessa lista aqui, ó? Aí, eu quero somar os elementos dessa lista. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Tem várias formas. A forma mais simples é essa, ó. Soma igual a 0. Aí eu faço aqui, ó. Para e em soma. Tá? Aliás, em lista. O que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer todos os elementos da minha lista. Ó. Soma é igual a soma mais i. Aí aqui no final bota aqui, ó. Print soma. Então o que é que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar a soma de todos os elementos que são divisíveis por 23 de 0 a 1000. Se eu passasse esse exercício para vocês fazerem, sem ser por meio de algoritmo, vocês iam levar uma semana. Né? Vocês iam ter que pegar todos os números, testar um por um, fazer a divisão por 23 de tudinho, encontrar os números e depois somar. Fazer isso na mão dá um trabalho do cão, mas aqui no computador não, são 4 linhas de código, tá certo? Vocês entenderam como é que a gente manipula, como é que a gente utiliza o para, como é que a gente utiliza o while e como é que a gente trabalha com listas? Beleza, professor. Isso aqui vai ficar armazenado, tá? Então, eu vou voltar aqui para o nosso slide. Tá? Essa aula aqui vai ficar gravada. Então, é o seguinte, ó. Vai ficar um exercício para vocês. Bem simples, tá? O exercício é o seguinte, ó. Dado uma lista, crie outra lista usando compreensão de listas com os elementos maiores que 4 elevado ao quadrado. Tá? Então, é um exercício que vocês vão quebrar a cabeça para resolver, que é muito simples, tá bom? E agora, por último, para a gente encerrar essa parte de Python, porque eu estou doido para iniciar o VPython, eu quero iniciar o VPython amanhã. Eu vou definir o que é uma função. Uma função, nós utilizamos funções o tempo todo aqui. A gente utilizou a função raiz quadrada, a gente já utilizou a função π, tá? Nós podemos definir função, multiplicação, divisão, soma, subtração, o que a gente quiser. Então, ó, define, def, função que faz algo. Aí eu coloco os argumentos. Quais são os argumentos? São os valores com os quais eu vou trabalhar. Tá? Aí eu tenho as linhas de código que vou retornar. Essa função ela vai retornar alguma coisa, ela vai retornar um valor. Então, por exemplo, ó, eu vou definir aqui a minha função myFun. Eu vou receber os valores x e y. Ela vai retornar x vezes y. Então, o cara pega, definiu essa função aqui. Beleza, morreu. Quando ele digitar myFun e colocar 3,4, ele vai retornar 12. Tá? Professor, eu posso fazer assim? myFun y recebe 3, x igual a 4, vai dar certo? Vai, ele vai dar 12 também. Certo? É bem simples. A definição de função é essa. Então, vocês podem criar funções para fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, calcular raiz quadrada, calcular as raízes de uma equação do segundo grau. Tá? A gente pode criar função para calcular seno, cosseno, tangente, o que vocês quiserem. Calcular a posição em função do tempo, para o movimento uniforme, a posição em função do tempo, movimento uniformemente variado. A gente pode definir uma função para calcular campo magnético, a gente pode definir uma função para calcular um campo elétrico, a gente pode definir uma função aqui para escrever o x em função do tempo para um movimento harmônico simples.
Tá certo? Então, explode aqui a quantidade de aplicações que a gente pode fazer. No Python, no VPython, a gente vai utilizar funções o tempo inteiro. Tá? Então, tá aí. Explicado como é que trabalha com funções. Agora eu vou deixar exercícios para vocês. Esse exercício aqui é o seguinte, ó, uma fábrica tem 10 representantes. Tá? Cada um recebe uma comissão calculada a partir do número de itens de um pedido, segundo os seguintes critérios. Para até 19 itens, a comissão é 10%. Ou seja, se o cara vendeu, se a quantidade de itens vendido é menor que 19, a comissão é de 10% do valor total. Se ele vendeu acima de 20 e menor que 49, a comissão é 15%. Se for acima de 50 até 74, a comissão já melhora um pouquinho, 20%. Se o cara se garante, vendeu 75 itens, a comissão dele é de 25%. Então, o que vocês vão pedir? Vocês vão fazer, vocês vão calcular, criar um programinha, ele vai calcular os 10 representantes. Aí vocês vão receber do usuário o valor que cada um dos usuários, cada um dos representantes, a quantidade de itens que cada um dele vendeu. Então, vamos lá. 10 representantes. O representante 1 vendeu quantos itens? Aí você vai dizendo. Aí armazena isso numa lista. Aí pronto, aí você vai pegar. Para o primeiro representante, ele vendeu quantos itens? 25. Então, ele se classifica aqui no item B. Então, a comissão dele vai ser quanto? 15%. Né? Então, vocês vão escrever uma lista onde vocês vão dizer qual é a comissão de cada um dos representantes. É muito fácil fazer esse exercício. Tá? Eu não quero fazer porque eu quero que vocês quebrem a cabeça mesmo para criar habilidade. Tá? E a gente só cria habilidade errando, tentando, quebrando a cabeça mesmo. Tá? O Robson aí, por exemplo, tá de parabéns. Ele estava com as dúvidas, me perguntou pelo WhatsApp, eu respondi. E ele fez bem direitinho os exercícios. A Micaele também fez tudo bem direitinho. Eu vi que ela fez. Tá? Tem-se um conjunto de dados contendo a altura e o sexo de 15 pessoas. Faça um programa que calcule e mostre a maior e menor altura do grupo. Então, o que acontece? Você tem 15 pessoas. Aí você vai perguntar o sexo de cada uma delas. Tá? E vai perguntar também a altura. Aí você vai fazer um programa que vai mostrar a máxima altura do grupo, a funçãozinha max, a mínima altura do grupo, a média de altura do grupo. Ou seja, vocês só vão usar funções que vocês já conhecem, que já mostrei em outras aulas. O número de homens e o sexo da pessoa mais alta. Olha só que interessante. Ele quer que você calcule o sexo, quer que ele mostre, você vai ver quem é a pessoa que é mais alta, vai enxergar qual é o sexo dela e vai exibir para o usuário. Tá bom? Outro exercício. Em uma eleição presidencial com 10 eleitores, existem 2 candidatos. Os votos são informados por meio de código. Os códigos utilizados são 2. Exemplo. 1 é o candidato A e 2 é o candidato B. 3 é voto nulo e 4 é voto em branco. Aí ele vai fazer um programa que calcula e mostra o total de votos para cada candidato, o total de votos nulos, o total de votos em branco, a percentagem de votos nulos sobre o total de votos, a percentagem de votos brancos sobre o total de votos. Tá? É super importante que vocês façam esses exercícios. Tá? Eu vou colocar ele agora na sala, no Classroom, vou colocar ele no WhatsApp. Qual é o meu pedido para agora à tarde? Que vocês resolvam essas 3 questões. Ah, professor, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Vocês vão conseguir, vocês têm total condição de resolver se assistiram as minhas aulas. Dá para resolver isso aqui facilmente. Dá para resolver essa primeira questãozinha aqui, que eu estou mostrando aqui agora, em 10 minutos. Essa outra aqui em 2 minutos. Dá para resolver todas essas 3 questões em menos de 1 hora, com certeza. Tá? Não tem nenhuma complexidade. Aí o que é que eu vou fazer para facilitar a vida? Eu não vou resolver, tá? Agora. Mas eu vou deixar para vocês fazerem. E amanhã, quando começar a aula, eu já começo resolvendo isso aqui. Aí depois que eu resolver isso aqui, eu vou trabalhar com o VPython. Pode falar, Benedito. Aquela primeira questão que você mostrou da lista, você pode explicar de novo? Qual? Essa aí. Essa? Isso. Bom, você vai pegar uma lista e vai criar uma outra lista usando compreensão de lista com os elementos maiores que 4 elevado ao quadrado. Como assim, professor? Né? Você vai, dado uma lista que tem, sei lá, 10 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vai ler essa lista aí e vai gerar uma outra lista, tá? Com os elementos dessa primeira lista, que são maiores que 4, elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu tenho do número do 1 a 10, tá? Aí eu vou pegar do 4 até o 10.
e vou elevar o 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7, 8, 9, 10. Certo? Certo? É uma questão que você vai precisar utilizar compreensão de lista. Você resolve essa questão aqui em uma linha. Então, como é que você faz? Você pode ter um range até 10, ó, desse jeito aqui. Só que aí, ele vai ter um teste. Ele vai pegar os números que são maiores que 4. Então, você vai botar aqui um teste. Se x maior que 4. Tá? Se x maior que 4. Só isso. Aqui tem se x por 2 igual a 0. Não, você vai colocar só se x maior que 4. Aí você vai levar ao quadrado. Aí você coloca aqui x ao quadrado, do jeito que está aqui. Tá? É só usar. Você resolve isso aqui em uma linha. Eu não quero fazer. Eu quero que vocês tentem fazer, tá? É claro que já eu vou mandar esse vídeo para vocês, né, reverem, tá? Tá bom? Então aguardem aí que já eu posto o vídeo para vocês no WhatsApp e vou postar esse PowerPoint agora mesmo, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. Ok, professor, obrigado. Oi? Ok, aí, vai postar aí, obrigado. Pois tá bom, pessoal. Até amanhã às 14 horas. Grande abraço. Professor, na aula de amanhã você vai ministrar normalmente ou você vai fazer ela gravar?